Então, deixa eu só arrumar aqui. Pronto. Alguém ficou com alguma dúvida na questão 1? Vocês preferem me falar já qual questão vocês querem que faça, ou vocês querem que eu passo uma por uma e quem tiver dúvida fala? O que vocês acham melhor? Acho que pode ser uma por uma. Tá bom, então. Questão 1, gente, eu já comecei aqui pelo Enem, né? Que essa aqui é questão básica não, né? É questão típica de Enem. Alguém quer que eu resolva um? Alguém ficou com dúvida? Alguma coisa que vocês querem que eu explique melhor? Essa aí, acho que não. Certo. Então, eu vou passar para 2. Se em algum momento eu tiver passado a questão que vocês ficaram com dúvida e vocês quiserem que volta, pode só falar que eu volto. Questão número 2. Alguma dúvida? Questão 3. Essa é o número 3, eu não fiz. Se você puder me explicar ela, por favor. Claro, vou fazer assim. Bom, todo mundo tá vendo a outra Karina que está na reunião com a imagem da folha de sulfite? Sim. Sim? Sim. Então, eu vou tentar escrever bem grande aqui para ficar mais fácil de vocês enxergarem. Então, vamos lá. Ó, a temperatura de uma determinada substância é 50 graus Fahrenheit. A temperatura absoluta dessa substância em kelvins é... Então, vamos lá. Vocês viram aqui que no começo eu coloquei a formulinha, que é a fórmula geral que vocês vão usar na maioria dos exercícios. Normalmente não sai dessa formulinha, eu coloquei alguns assim mais diferentes para vocês terem ideia, mas normalmente o que vocês vão precisar é fazer essa formulinha aqui. Então, ele vai querer que você passe de... Calma que eu não lembro. De Fahrenheit para Kelvin, certo? Então, nós vamos usar essa parte final aqui da fórmula. Então, vamos lá. Vou colocar aqui. Se tiver muito pequeno, vocês me falam. Eu vou tentar escrever grande aqui. Então, θ F, que é a... Acho que está muito pequeno, né? Deixa eu ver se tem uma luz melhor aqui. Vocês estão enxergando o que eu estou escrevendo? Acho que precisava de uma canetinha, né? Virar o papel assim, que eu consigo escrever maior. Ó, então vamos lá. θF, que é a temperatura em Fahrenheit, menos 32. Gente, vocês estão enxergando? Não sei se a luz tá boa. Dá para enxergar sim. Dá? Ah, então tá. Então, Professora, Oi, pode falar. deixa eu te falar, na questão 1, Oi. no gabarito, tá a letra A aí? Porque o meu aqui pode estar errado, mas eu acho que é O gabarito final tá A. não Você é acha, aí, não? você acha que é E? Vamos ver, peraí. Deixa eu voltar. Taxa de variação. Ó, então vamos lá. Tem o textozinho, então a primeira situação seria enquanto a lâmpada permanece acesa, e a segunda situação, a lâmpada é desligada após atingir o equilíbrio térmico com o ambiente. Então vamos lá. Isso, gente, vocês vão ver comigo mesmo quando a gente chegar em ótica.
que é sobre as cores e o grau de absorção das cores. Então, vocês vão ver comigo que o branco, ele reflete, reflete tudo, e o preto, ele absorve completamente. Depois, em ótica, vocês vão ver isso melhor, mas eu coloquei esse aqui mais como um exemplo. Se vocês não entenderem ele, não tem problema que a gente vai voltar. Mas, em relação a eles aquecerem por causa da luz, o branco ele vai refletir e o preto ele vai absorver. Ou seja, o preto ele vai absorver mais do que o branco. Só que quando desligar a luz, para perda de energia para o ambiente, nossa, o gabarito tá eu preciso rever esse gabarito aqui, gente. Então tá esquisito. Eu não vi. Eu vou conferir o gabarito oficial do Enem e vou conferir a resposta oficial do Enem, porque tá esquisito mesmo. Por estar igual no resfriamento, no aquecimento. Mas eu não lembro quem tinha perguntado. Você se importa de eu pesquisar melhor a resposta oficial do Enem e depois eu te trazer? Se o gabarito tá certo Não, eu mesmo? não importo não, mas eu já procurei e é aí. Então tá. Então é realmente o que eu tinha pensado mesmo, porque assim, como a gente vai ver também em termometria sobre bons condutores e maus condutores de calor. Aqui, acho que as duas garrafas são feitas do mesmo material, mas como a preta, ela absorve mais do que o branco, vocês podem até perceber isso, às vezes vocês estão andando na rua, vocês estão de camiseta preta ou vocês estão de camiseta branca, quando vocês estão de preto, vocês ficam com muito mais calor, porque o preto ele absorve mais do que o branco. Então, realmente, vai ser maior no aquecimento e a taxa de variação de temperatura vai ser maior no resfriamento também, porque aumentou mais a temperatura, né? Então, a variação vai ser de uma temperatura que subiu mais para uma temperatura em equilíbrio. As duas elas vão chegar na mesma temperatura depois que desligar a luz, porque eles não estão recebendo mais, então eles vão entrar em equilíbrio com o ambiente. Lembra que eu falei para vocês que os corpos estão sempre tentando buscar o equilíbrio. Então, só vai ser maior no resfriamento. No resfriamento, na verdade, não vai importar se ele é preto ou se ele é branco. Mas como ele é preto e ele absorveu mais energia, a temperatura dele foi mais. Então, a variação de temperatura para voltar, para entrar em equilíbrio com o ambiente, vai ser maior por isso. Então, obrigada. Eu não vi quem falou que está errado, mas então o gabarito aqui é na questão E, tá, gente? Alguém ficou com dúvida? Alguém quer que eu explique de novo? Deu para entender quem perguntou também, se era isso a dúvida? Vou até mudar aqui. Então, vamos lá. Questão 3, né? Agora, que vocês tinham pedido. Então, vamos lá. Temperatura... Tá vendo aqui? Tá. Então, a fórmula. Θ, F, menos 32, dividido por 9, é igual. Ele tá pedindo em Kelvin, né? Então, vamos voltar aqui só para eu mostrar para vocês. Não precisa escrever... Gente, Enem é uma coisa que vocês têm que poupar muito tempo de vocês. Então, se vocês têm facilidade, se vocês não precisa, se vocês lembram tudo muito bem, a maioria das pessoas prefere escrever bastante, mas no Enem é um lugar que você tem que poupar muito tempo. Então, nem precisa escrever essa primeira parte do θc sobre 5, entendeu? Para poupar tempo. Assim, se vocês quiserem também, não tem problema, para memorizar enquanto estiver fazendo exercício. Mas na hora do Enem, é bom vocês pouparem o máximo de tempo possível, tá? E aqui o θ Kelvin, menos 273, dividido por 5. Deixa eu voltar lá para eu ver qual que é a temperatura que ele pediu. Então, a substância está a 50 graus Fahrenheit. Então, nós vamos substituir aqui. Aqui, a gente põe o valor que ele deu, 50. Menos 32 sobre 9. É igual a temperatura que ele quer, que é absoluta. Ele fala temperatura absoluta porque Kelvin é a escala absoluta de temperatura, tá, gente? Então, se ele não falar que é em Kelvin, mas ele pedir a temperatura absoluta, é Kelvin, porque ela é internacionalmente, no Sistema Internacional de Medidas,
como a temperatura absoluta, tá? Então, aqui θ Kelvin menos 273 sobre 5, certo? Até aqui alguma dúvida? Deixa eu ver se aqui... Tá, então, 50 menos 32 vai dar 18, sobre 9 é igual θk menos 273 sobre 5. Aqui, como eu falei, Enem não perde tempo. Não fica fazendo conta. Tenta sempre simplificar antes de passar para frente. Então, aqui 18, a gente é facinho essa conta. 18 por 9 dá 2, certo? Então, eu vou passar esse 5 multiplicando. 5 vezes 2 é igual θ em Kelvin menos 273. Aqui dá 10. Vou passar esse 273 para cá com o sinal invertido, né? Mais 273 é igual a θ Kelvin. O θ Kelvin, que é a temperatura absoluta, vai ser 283 Kelvin. Resposta D. Respondi sua dúvida? Era isso mesmo? Você ficou em dúvida em mais alguma coisa? Era isso mesmo, deu para entender. Obrigada, Deu pra- Vicaria. Imagina. Mais alguém com dúvida na 3? Pode passar para 4? Vou passar aqui. Alguém ficou com dúvida na 4? Na 5? Na 6? Aqui só vou fazer uma observação na 6, gente. Isso vocês vão ver comigo mesmo também. Mas a água sobre condutores, bons condutores e maus condutores de calor. Na verdade, eu vou deixar para falar na aula, que senão agora vai ficar confusão. Vou passar para 7, depois a gente volta nesse assunto. Alguém ficou com dúvida na 7? Eu fiquei. Vou fazer a 7, então. Pôr o papel para cá. Deixa eu ver se tá certinho. Tá. Então, vamos lá. Numa cidade na Europa, no decorrer de um ano, a temperatura mais baixa no inverno foi 23 graus Fahrenheit e no verão foi 86 graus Fahrenheit. Gente, esse grau aqui tá mal configurado, mas talvez, não sei se foi isso que deu sua dúvida, mas esse aqui é o grau, só desconfigurou na hora que eu coloquei aqui. A variação da temperatura em graus Celsius ocorrido nesse período naquela cidade foi... Lembra que eu mostrei para vocês que quando for variação, a gente não precisa achar a temperatura específica. Então, aqui, ó, a gente vai usar, ele que é de Celsius para Fahrenheit, é isso. Fahrenheit para Celsius. Então, vamos lá. Primeiro, a gente acha a variação de temperatura em graus Fahrenheit, que foi o que ele deu. Nesse caso, como ele deu as duas temperaturas, vocês podem usar qualquer uma das fórmulas, o que vocês acharem mais fácil, que vocês lembrarem na hora. Mas, se vocês lembrarem que tem aquela da variação, a gente primeiro calcula a variação que ele deu. Então, variação é igual a temperatura final menos a temperatura inicial, certo? Então, o delta de temperatura em Fahrenheit, né, que é o que ele deu, o mais alto foi 86 e o mais baixo foi 23. Então, aqui a gente tem uma variação de temperatura de 63 graus Fahrenheit. Certo até aqui? Gente, eu ando muito ruim na cabeça, então se eu errar a conta, vocês me cortam na hora, se vocês quiserem fazer na calculadora aí para conferir, porque minha cabeça está muito ruim, estou fazendo conta tudo errado. Mas vocês me interrompam se tiver alguma continha errada, tá? Então, nós temos a variação de Fahrenheit. Então, para passar para Celsius, delta θ em Celsius sobre 5 é igual delta θ em Fahrenheit sobre 9. A gente achou que é 63 a variação de Fahrenheit, então a gente substitui aqui.
Vou fazer aqui para cá, tá? Deixa eu ver se tá pegando, tá? Então, delta θ em Celsius sobre 5 é igual a 63, que foi o que nós achamos, dividido por 9. Aqui, na tabuada de 9, a gente percebe que 63 é múltiplo de 9, então a gente já pode simplificar aqui. Professora, por que que nesse caso não usou o menos 32? Menos 32? Na fórmula aí. Então, a variação de temperatura costuma ser a final menos a inicial. Então, normalmente, nesses casos de temperatura, a gente põe a mais alta menos a mais baixa. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa falando. No decorrer do ano, a temperatura mais baixa no inverno foi 22 e a mais alta. Então, eu acho que, no caso, eu tenho que verificar certinho, porque eu sei que tem uma variação que vocês vão ver, acho que com o Henrique, que é inicial menos final. Mas, normalmente, a gente usa o maior menos o menor, a não ser que seja especificado durante a aula, eu vou trazer para vocês, ó, gente, esse é diferente, esse aqui vocês vão colocar inicial menos final. Mas, normalmente, pelo menos aqui na termologia, vocês podem colocar o menor, o maior vezes menos o menor. Se eu não me engano, essa fórmula de variação, ela é calculada de um jeito, tipo, em módulo. Mas se eu não me engano, não anotem isso, porque eu não tenho certeza. Mas depois, se você quiser, eu posso fazer do outro jeito para a gente ver se chega no mesmo resultado. Que às vezes fica mais fácil para você entender. Mas, normalmente, aqui na temperatura, a gente pode fazer o final menos o inicial. Resolvi sua dúvida? Era isso? Não sei. Era assim. Então, tá. Então, aqui, vamos terminar esse aqui. 63 dividido por 9 dá 7. Gente, eu costumo colocar aqui em cima o resultado só para eu não esquecer quando eu corto, porque muito professor tem jeito diferente, assim, mas eu gosto de escrever o númerozinho aqui pequenininho para eu não fazer confusão. Então, delta θ em graus Celsius vai ser igual o 7, que é da divisão aqui, vezes o 5, que é igual a 35 graus Celsius. Ele pediu a variação de temperatura. A gente já calculou a variação. Então, a resposta é 35, resposta B. Tá ao contrário aqui, né? Mas é B. 35. Certinho, gente? Alguma dúvida? Era mais um negócio da variação mesmo, né? Eu vou ver se eu procuro mais sobre isso, porque eu não tenho certeza se eu estou falando certo isso da variação. Mas, pelo que eu lembre, é final menos inicial, então eles vão falar a mais alta e a mais baixa, aí a variação vocês podem fazer a mais alta menos a mais baixa. Até se tiver algum exercício que não seja assim, eu mostro para vocês. Questão número 8. Alguém ficou com dúvida? Deixa eu virar a folha aqui para ficar mais fácil. Número 8, ninguém? Número 9? Não? Todo mundo, tudo certo? Então, podemos começar a aula? Ou alguém tem mais alguma dúvida? Alguém tem algum exercício que quer que eu faça? Alguma coisa assim? Ou pode começar a matéria? Teve uma menina que escreveu no chat, ficou com dúvida na 8. Na 8, vou fazer. E Tá, então vamos lá. Foram colocados 2 termômetros em uma determinada substância, a fim de medir sua temperatura. Um deles era calibrado na escala Celsius, apresenta um erro de calibração e acusa apenas 20% do valor real. O outro, graduado na escala Kelvin, marca 243 Kelvin. E aí eu ia falar grau, mas não tem grau em Kelvin. A leitura feita no termômetro em Celsius então vamos lá. Aqui.
Eu coloquei, não sei se vocês viram, que é uma coisa que eu esqueci de falar na aula passada, que é essa fórmula aqui. T é igual a temperatura... T, esse é o de Kelvin, que muita gente usa esse T para falar de Kelvin por ela ser a escala absoluta. Mas aqui, se vocês quiserem colocar nas anotações de vocês um θ Kelvin, pode ser também. Então, para você transformar de Celsius para Kelvin, você precisa somar 273, ou de Kelvin para Celsius, tirar 273. Então, deixa eu descer aqui. Foram colocados 2 termômetros, tá. Então, o termômetro em Kelvin está marcando 243. Então, vamos achar a temperatura em graus Celsius. Temperatura em graus Celsius é 273 menos 243. Aqui vai dar 30 graus Celsius. Só que um deles, calibrado na escala Celsius, apresenta um erro de calibração e acusa apenas 20% do valor real. Então, aqui, a gente tem que achar 20% desses 30. Ixi, eu tô fazendo alguma coisa errada, não tô? Foram colocados 2 termômetros em determinada substância a fim de medir sua temperatura. Um deles, calibrado em Celsius, apresenta um erro de calibração e acusa apenas 20% do valor. O outro, em Kelvin, marca 243. Gente, eu sinto que eu tô fazendo alguma coisa errada. Enfim. Não seria menos 30? Menos 30? Eu pus a fórmula errada? Deixa eu ver, vou confirmar aqui. Celsius. Não, eu escrevi a fórmula errada, gente. Ignora isso aqui. Ó, θ Kelvin é igual θ C mais 273. Eu escrevi a fórmula errada, gente, foi mal. 8, né? Então, aqui ele deu em Kelvin. Então, 243 é igual θ C mais 273. Realmente, o resultado θ C aqui, é menos 30 graus Celsius. É isso mesmo, né? E aí, Acho que sim. a leitura do termômetro de Celsius é D. Ele acusa 20% do valor real. Então, isso aqui é 20% do valor real. Então, se 20%... Eu gosto de fazer regra de 3, gente. Se vocês tiverem outro jeito de resolver, não sei, mas regra de 3 é bom para tudo. Então, se 20% é menos 30 graus Celsius, 100% é X. Então, X é igual a menos 300 sobre 20. A gente corta aqui esses 2 zeros. X é igual a menos 15 graus Celsius. Gente, eu juro para vocês que eu resolvi essa lista antes de enviar ela para vocês, estava dando tudo certo, mas eu fico nervosa durante a aula e eu erro tudo. Leitura feita. Só um minutinho. Um deles, calibrado na escala Celsius, apresenta um erro de calibração e acusa apenas 20% do valor total. Ah, não, gente. Doida aqui, ó. Interpretação. Interpretação era o meu pior problema no vestibular. Acredito que seja de muita gente também. A calibração acusa apenas 20% do valor real. Então, isso aqui não é 20%. Isso aqui é o valor certo. A gente quer saber quanto que o termômetro errado tá mostrando, entendeu? Então, isso aqui não é 20%. Isso aqui na verdade, não, é 20%, mas calma. Vou reformular o que eu tô falando. Deixa eu escrever aqui embaixo. Assim fica ruim, gente? Dá para enxergar assim também?
Não fica ruim, não. Tá dando pra ver certinho, né? Então, vamos lá. Menos 30 é o valor oficial. Eu preciso calcular 20% de menos 30, que é quanto mostra o termômetro. Então, menos 30, na verdade, é o 100%. E eu quero achar os 20%. Então, o X aqui. Então, aqui vou cortar esse zero com esse zero, para ficar mais fácil. E esse zero com esse zero. Então, eu vou passar multiplicando 2, o X por 1, e o 2 com o 3. Então, dá menos 6 graus Celsius. É isso. Probleminha de interpretação. Provavelmente alguém deve ter tido também. Eu, na hora que fui fazer esse exercício, também tive. E fui fazer, errei de novo. Para vocês verem que tem que ter muita atenção na hora de ler o enunciado. Porque Enem gosta de escrever uns negócios que a gente interpreta de um jeito errado mesmo. Mas é isso aqui. Respondi sua dúvida? Ignorem essa parte de cá. Quem que tinha perguntado da 8? Foi no chat, né? Professora, você pode fazer a 4? Posso, claro. Essa aqui, né? Outra folha. Então, vamos lá. Um turista brasileiro, ao desembarcar no aeroporto de Chicago, observou que o valor da temperatura em graus Fahrenheit era 1/5 do valor correspondente em graus Celsius. Isso aqui é uma coisa que eu fiz errado também quando eu fui resolver a primeira vez, que a gente tem que ter muito cuidado. O valor em graus... Cadê? 1/5 do valor correspondente em Celsius. Então, a temperatura em graus Fahrenheit é 1/5 da temperatura em graus Celsius, certo? Então, a temperatura... deixa eu ver se eu escrevi errado de novo. O motorista brasileiro desembarcar observou que a temperatura lá em Fahrenheit é 1/5 do valor em Celsius. Então, é isso mesmo. Então, o valor observado em Fahrenheit foi... Então, gente, aqui é o típico exercício que é literal, que não tem número. Então, vocês vão ter que substituir o que você tem para achar o que você precisa. Então, como você precisa achar em graus Fahrenheit, você vai substituir na fórmula a opção do graus, do grau Celsius, que é 1/5 de θF. Então, a fórmula é θC sobre 5 é igual θF menos 32 sobre 9. É 32 mesmo, né? Só para... Sim, sim. Sim. Eu fico muito nervosa para dar aula, gente. Me desculpem se eu vou errando aqui, mas prometo melhorar. Então, aqui, ó. A gente vai substituir... A gente quer o θF. Então, a gente tem que substituir aqui. Certo? Eu sinto que eu tô fazendo errado de novo, porque era para cancelar. Calma, gente. Temperatura em Fahrenheit é 1/5 do valor. Tá vendo? Fiz errado de novo. Isso aqui tá errado. Ó, eu sempre tenho dificuldade quando ele fala de alguma coisa é 1/5 da outra. Como que eu escrevo isso? Então, a minha dica, que eu não segui agora, que vão escrevendo enquanto vocês vão lendo. Então, ó, ele chegou lá em Chicago e a temperatura em graus Fahrenheit, então ele falou θF, é igual, era. Assim, falou era, põe igual. 1/5 do valor em Celsius. Então, 1/5 de θC. Tá vendo que eu fiz errado aqui? De novo, atenção a enunciado. Então, aqui, ó, eu vou passar esse 5 multiplicando. O θC é igual a 5 vezes θF. Então, agora eu vou substituir aqui, esse valor aqui. Então, 5
vezes θf dividido por 5 é igual θf menos 32 sobre 9. Aí aqui corta 5 com 5. Gente, vocês prestem atenção se às vezes vocês estão resolvendo exercício e deu um número muito grande, muito esquisito. Às vezes você pode ter errado no começo, igual eu fiz aqui. Então, tomem cuidado com isso. Então, aqui, ó, vou passar esse 9 multiplicando. Então, 9 vezes θf é igual θf menos 32. Vou passar esse θf para cá. Então, vai ficar 8 θf é igual a menos 32. θf é igual, passo dividindo, 32 dividido por 8, menos 4 graus Fahrenheit. Resposta E. Respondi sua dúvida, você errou a mesma coisa que eu, ou foi outra coisa que você ficou com dúvida? Deixa eu ver aqui o chat. Física é uma complicação para todo mundo. Também acho, viu? E faz um tempo que eu parei de estudar física, então eu tô meio enferrujada. Mas prometo ir melhorando durante o tempo. Então, mais alguma questão, gente, que vocês querem que eu faça? A aula é rapidinha, não tem problema resolver exercício não, se vocês quiserem, viu? Se quiser que eu volte em algum. Não? Então, vou começar. Acho que não. Então, vou interromper aqui. Então, vamos para a aula de hoje. Meu computador decidiu travar. Problemas do EAD. Gente, tudo dá certo quando a gente ensaia para dar aula para vocês ou para fazer trabalho na faculdade, mas sempre dá errado, porque, né? É a vida. Aqui. Então, vamos lá. Aula 2, mudanças de estado e fases da matéria. Então, essa aqui é uma imagem que depois que eu explicar a matéria, vocês podem olhar e estudar por ela, ou então fazer um esquema, porque é bem boa, porque ela representa todas as mudanças. Então, o que é o estado físico? Eu falei para vocês na aula passada que a matéria ela é constituída por partículas, e essas partículas elas estão sempre em movimento. Então, dependendo do grau de movimento, ou seja, a temperatura, que foi o que eu falei para vocês, que é a definição de temperatura, é o grau de agitação das moléculas, elas vão estar em um certo estado. Então, aqui, ó, está escrito aqui, a matéria é composta por pequenas partículas e, de acordo com o maior ou menor grau de agregação, podem se encontrar em 3 estados, sólido, líquido e gasoso. No estado sólido, as moléculas, elas estão muito próximas entre elas. Por quê? Porque normalmente a temperatura está baixa. Quando a temperatura está baixa, o grau de agitação das moléculas é menor. Logo, elas são muito pertinhas uma da outra. Então, a matéria fica no estado sólido. Se a temperatura sobe um pouco, as moléculas vão começar a bater um pouco mais uma nas outras. Então, vai para o estado líquido, que é um estado que as moléculas são um pouco mais afastadas umas das outras. Não tanto quanto no gasoso, mas mais que no sólido. Elas são no estado intermediário de agitação, digamos assim. E o estado gasoso é quando elas estão com o maior grau de agitação, então elas estão bem espalhadas, porque como elas têm muita energia, porque a temperatura provavelmente está alta, né? Elas batem uma nas outras e entendeu? Tudo o gás que está em volta de vocês agora são partículas que estão numa temperatura e elas estão batendo uma nas outras, e isso faz com que elas se espalhem, com que elas ocupem um espaço maior. Então, aqui, aquele esqueminha de... Vocês estão vendo? Esse negócio aqui da... Ah, não aparece para vocês. Então, vamos lá.
Do estado sólido, aqui como eu mostrei para vocês, quando eu falei para vocês, as partículas elas são muito pertinhas. Então, quando você aquece, ou seja, dá energia para essas partículas, elas vão se liquefazer, ou seja, elas vão passar do estado sólido para o estado líquido. Isso é chamado de fusão, quando você passa do estado sólido para o gasoso, para o líquido, perdão. Aqui estão no estado líquido, vocês estão vendo que elas estão um pouco mais afastadas umas das outras, mas não tanto quanto aqui no gasoso. Aí você continua aquecendo esse material e vai dando mais energia, e as moléculas elas vão estar mais longe e vão passar para o estado gasoso. Isso é chamado vaporização. Depois, no próximo slide, eu vou voltar aqui nesse ponto de vaporização, porque de passar para o estado líquido e gasoso, a gente tem umas peculiaridades. Na volta, se você vai passar do estado gasoso para o estado líquido, ou seja, você vai diminuir a temperatura, é chamada de condensação ou liquefação. Do estado líquido para o estado sólido, solidificação. E aqui nós temos uma setinha sobre a sublimação. Ela tanto vai do sólido para o gasoso, quanto do gasoso para o sólido. E aí é uma coisa que vai muito rápido, não passa pelo estado líquido. Um exemplo que a gente tem é, por exemplo, sabe quando vocês vão cozinhar ou então alguma coisa, você esquenta a panela e deixa uma gotinha de água cair. Você faz aquele barulhinho e ela evapora na hora. Ou seja, tá uma temperatura que é muito acima da temperatura de ebulição. Depois eu vou entrar melhor em temperatura de ebulição e tal, mas cada um tem a sua. Então, a temperatura que estava aquela superfície era muito maior do que a temperatura de ebulição da água. Por exemplo, a temperatura de ebulição da água a gente viu na aula passada, que é 100 graus Celsius. Então, essa panela podia estar, sei lá, 120, não faço ideia quanto fica, mas, por exemplo, 120. Então, já passou muito da temperatura de ebulição da água. Então, ela passa direto e esse processo é chamado de sublimação. Aqui que eu falei para vocês, atenção na vaporização. A vaporização é do líquido para o gasoso, só que ela tem 3 tipos. Ela tem a evaporação, que é o estado natural, que é o ciclo da água, depois vocês vão ver em biologia, que é isso, basicamente, é a evaporação. A água está lá, não precisa atingir a temperatura de ebulição. E a evaporação não vai ser todas as moléculas que vão evaporar, vai ser alguma parte delas. Por quê? Porque não vai atingir 100 graus. A evaporação, ela começa antes. Então, não vão ser todas as partículas que vão ter energia suficiente para mudar de estado, mas algumas já têm, então elas vão evaporar. É isso que acontece, por exemplo, quando chove, cai lá no rio, a água evapora e lá em cima forma as nuvens. Essa é a evaporação. Agora, a ebulição, ela envolve toda a massa do líquido. Então, é obrigatório que atinja a temperatura de ebulição desse líquido, no caso, na água, 100 graus Celsius. Então, todas as partículas, todas as moléculas de água vão evaporar nesse estado. E a calefação, ela é semelhante à sublimação. Só que, no caso, a diferença da calefação para a sublimação é que não vai pular um estado, só vai ser do líquido para o gasoso mesmo. Mas a temperatura que vai ser muito maior do que a de ebulição, vai ser o mesmo processo. Só que como já vai estar líquido, vai passar para o gasoso e vai passar bem rápido, porque a temperatura está bem maior. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Estou falando muito rápido? Acho que eu estou falando meio rápido por causa do tempo, mas vocês entenderam? Tá dando para entender, sim. Tá bom, qualquer dúvida vocês podem me interromper a qualquer minuto. Então, esse aqui, gente, é o gráfico de mudança de fase. Isso aqui é clássico, cai em todos os vestibulares e é uma coisa que vocês precisam aprender. Até se vocês quiserem desenhar esse gráfico depois, fazer... Isso aqui é para substâncias puras, esse gráfico aqui. Depois, mais para frente, eu vou explicar gráficos que têm diferença. Mas qual que é o rolê aqui desse gráfico? Durante a mudança de fase, a temperatura ela fica constante. Por que isso acontece? Porque é como se a água ela precisasse usar a energia que ela está recebendo do aquecimento
para mudar de fase. Então, a temperatura ela vai ficar constante, até que ele consiga mudar de fase. Então, é essa parte aqui que está em vermelho. Nessa parte que a temperatura é constante, são as transformações de estado, e ela coexiste os dois estados físicos. Então, aqui, ó, a gente estava aqui, por exemplo, temos esse gráfico aqui da água. Então, aqui no começo do gráfico, ele está aqui, sei lá, -10, vamos supor, que não tem número aqui. Aí você vai começar a aquecer, chegou a 0. 0, a gente aprendeu na última aula, que é a temperatura de fusão da água. Então, aqui estava gelo, deu 0 graus Celsius, ele vai parar de aumentar a sua temperatura. Ele vai continuar recebendo a temperatura, a gente continua aquecendo, mas a água em si, ela vai estar usando essa energia para mudar de estado. Então, a temperatura permanece constante nela. Então, é esse período aqui. E aí, mudou para estado líquido, continua subindo a temperatura, sobe, até chegar 100 graus Celsius. 100 graus Celsius vai entrar em ebulição. Então, aqui, durante o tempo que ele está mudando de líquido para vapor, ele tá absorvendo essa energia e usando tudo para mudar de fase. Então, coexiste aqui o líquido e o vapor. Aí aqui, o gráfico aqui não mostra, mas vai continuar a temperatura crescendo em vapor, porque já passou assim das 3 fases. Então, aqui, a temperatura é constante, a energia absorvida é usada para mudança de fase. Isso acontece em todas as substâncias puras. Gente, opa, mudei. Não esqueçam, isso aqui é para substância pura. Vou mostrar para vocês como que acontece em substâncias que não são puras, que são misturas, mas isso mais para frente. Por enquanto, esse é o gráfico básico de todas as substâncias. O que vai mudar se eu colocar qualquer outro líquido aqui, que não seja água? Vai mudar até as temperaturas, a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição. Vocês entenderam isso aqui, gente? Ficou claro para vocês? Porque isso aqui é bem importante. Então, se alguém tiver dúvida, pode falar. Para mim ficou claro. Certo? Todo mundo entendeu também? Eu entendi. Tranquilo. Então, tá bom, gente. Fico feliz. Então, aqui vamos para o primeiro exercício. Esse exercício eu acho que eu nem preciso escrever, dá para eu fazer falando com vocês. Então, vamos pensar aqui juntos. Eu vou até pôr coisinha aqui. Não vou desenhar tão mal igual da última vez. Gente, tem até vergonha quando eu fui ver a gravação, tanto que eu estava escrevendo feio, mas eu realmente não consigo escrever com o mouse aqui. Mas, ó, considere uma tabela de pontos de fusão e de ebulição das substâncias a seguir. Então, nós temos cloro, flúor, bromo, mercúrio e iodo. Aqui, a temperatura de fusão e aqui, a temperatura de ebulição. A 50 graus Celsius... A 50 graus Celsius, encontram-se no estado líquido. Então, ele quer saber qual dessas substâncias se encontram no estado líquido. O que eu gosto de fazer nesse tipo de exercício? Esse exercício aqui, gente, é manjado, cai muito, que eles te dão essa tabelinha. Eu gosto de escrever, antes da substância sofrer fusão, o que ela é? Antes dela passar pela fusão. Sólido? Sólido. Então, aqui... se a temperatura estiver para cá, vai ser sólido. Entre fusão e ebulição, ela já passou pela fusão, mas não entrou em ebulição ainda. O que ela é? Líquido. Líquido. Então, aqui é líquido. Passou da ebulição, gasoso. Nossa, gente, que coisa horrorosa. Mas deu para entender, mais ou menos. Então, ele está a 50 graus Celsius. O cloro, ele entrou em ebulição a menos 34. Então, ele já está no gasoso faz tempo. Então, cloro não é. Claro, cloro não está no estado líquido, ele está no estado gasoso. O flúor, ele também entra em ebulição a uma temperatura muito baixa. Então, ele já está aqui no estado gasoso faz tempo. O bromo, ele entrou em fusão a menos 7, só que ele entra em ebulição só a 58. Em 50 ele ainda está aqui, então ele está líquido. Então, já podemos excluir aqui, ó, todas que não tem bromo. Bromo, né? Bromo.
Mercúrio e iodo. Então, a gente fica entre D e E. Mercúrio. O mercúrio já entrou em fusão, mas a temperatura de ebulição dele é muito alta. Então, ele está líquido aqui. Então, a resposta já sabemos que é bromo e mercúrio, mas vamos ver aqui o iodo. O iodo, tá vendo que a pressão de fusão, a temperatura de fusão dele é 113? O iodo é uma que a gente costuma não encontrar no estado líquido, porque a temperatura de fusão dele é muito alta. Então, ele está normalmente no estado sólido. Então, ele vai estar aqui, né? Então, não é iodo, resposta E. Alguma dúvida, gente? Esse tipo de exercício aqui, eu vou pôr na lista de exercícios mais um desses para vocês treinarem, porque cai muito mesmo, no Enem costuma cair, em todos os vestibulares costuma cair também. Deixa eu apagar aqui. Então, vamos lá. Para combater traças e baratas, era comum colocar umas bolinhas de naftalina no guarda-roupa. Com o passar do tempo, essas bolinhas diminuíram de tamanho. Esse fenômeno é uma mudança de estado físico chamada D. Então, vamos lá. O que ele falou para a gente? Que eram bolinhas. Bolinhas é o quê? Sólido, certo? Não falou que é um gel, não falou que é um spray, falou bolinhas de naftalina. A naftalina, gente, é exemplo clássico. Você viu naftalina, você já sabe o que é. Cadê? Sublimação. As bolinhas de naftalina são um exemplo clássico. Eu coloquei aqui, nem tem muito o que eu explicar para vocês, porque é algo que eu devia ter falado na teoria, mas eu pus nos exercícios para vocês verem como que cai normalmente essas coisas. Bolinha de naftalina é uma bolinha, tipo uma pastilhinha. Você deixa ela lá, ela sublima. Ela vai passar para o estado gasoso com o tempo. E isso vai fazendo com que ela vai ficando menor até que ela passe totalmente para o estado gasoso, que demora um tempo. Não lembro ao certo qual que é a temperatura de ebulição da naftalina, mas é exemplo clássico. Naftalina, ela sublima, tá, gente? Isso aqui acho que nem tem muito o que eu falar, porque realmente é a teoria. Naftalina sublima. É isso. Ó, o ciclo da água é fundamental na preservação... Deixa eu ver quantas horas... Tem tempo ainda. O ciclo da água é fundamental para a preservação da vida no planeta. As condições climáticas na Terra permitem que a água sofra mudanças de fase, e a compreensão dessas transformações é fundamental para entender o ciclo hidrológico. Numa dessas mudanças, a água, ou a umidade na Terra, absorve o calor do Sol e dos arredores. Quando já foi absorvido calor suficiente, algumas das moléculas do líquido podem ter a energia necessária para começar a subir para a atmosfera. A transformação mencionada no texto é a... Alguém sabe? Letra C. Letra C, muito bem, evaporação, que é o processo natural do ciclo da água, do ciclo da vida, basicamente, né? Porque o ciclo da água é muito importante. Não tenho certeza se sou eu que dou, acho que na verdade é em biologia que vocês veem, mas se vocês não tiverem essa aula, vocês podem falar que eu monto uma aula só sobre ciclo da água para vocês. E é isso, gente. Eu pus só 2 exercícios de exemplo, mas vou postar a listinha do mesmo esquema que foi hoje. Queria que vocês me falassem o que vocês acharam desse esquema de fazer os exercícios no começo e da teoria, se vocês gostaram, se vocês não gostaram, alguma sugestão. Vou até interromper aqui a gravação. Eu achei muito bom, que dá para entender bem melhor. Eu também gostei, porque aí você já relembra